Nós vamos falar agora, assim, dessa visão aí, não só do perfil comportamental, mas tá, o que que me impede, então, de eu progredir, de eu desenvolver? O que mais eu posso trazer para o nível da consciência de vocês, tá? De ação. Quais são as suas limitações? Temos várias limitações, nós temos alguns impeditivos. Entenda que esses impeditivos, as limitações são muito internas, são muito mentais, né? Às vezes, assim, nossa, mas tem tudo, que cara tem tudo para voar. Nossa, o cara tem uma inteligência, um potencial, e aí o cara não vai, você não entende porque o cara não vai. E aí a gente começa a entender nesses processos aí da psicologia em si, o que que impede esse sujeito de performar, esse sujeito de alavancar. Essa mãozinha linda, eu adoro essa figura, porque essa figura ela representa muito aí o nível inconsciente e o consciente, tá? Esse bonequinho aí somos nós. E essa mão aí é a mão do inconsciente. Por mais despertos que estejamos, e a gente, no nível consciente, a gente acha que está percebendo tudo, que a gente está acordado, atento. O nível inconsciente, ele controla tudo e a toda hora. Então, quando a gente começa a entender que como que funciona o nível inconsciente no meu comportamento, nas minhas ações, nas minhas elaborações mentais, nas tomadas de decisões, no meu dia a dia. Quando a gente começa a perceber e estudar isso, não quer dizer que você controle isso, tá? Mas você ganha uma vantagem pequena, mas ganha uma vantagem. Porque você começa, opa, calma, eu estou percebendo isso aqui. Você não se deixa levar muito por alguns pontos, porque você entende que realmente o nível inconsciente ele está controlando e você nem percebe. Então, o nível consciente, às vezes, ele é lubridiado pelo nível inconsciente. Como isso acontece no dia a dia? Qual o posicionamento que a gente faz com que esse inconsciente ele aparece? Nós vivenciamos o tempo todo, mesmo acordados, né? A gente fala que a gente às vezes está em transe. O que é o transe aí? Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, indo para casa e de repente você errou o caminho. Opa, não, errei o caminho, passei direto. Ou eu estou indo para o mesmo caminho que eu estava indo para o trabalho, eu estou indo para um lugar totalmente diferente, enfim. Naquele momento, a gente fala que você estava dirigindo, você estava atento, você estava acordado, seu nível consciente estava presente, porém, o que estava em elaboração ali é o transe, ou seja, o seu nível inconsciente. Você estava pensando em milhões de outras coisas, fazendo uma atividade específica. Isso acontece o tempo todo. Isso é tão estudado, que, por exemplo, a área de marketing, que meus companheiros de marketing, por favor, sintam-se à vontade de elucidar ainda mais esse exemplo que eu vou passar, mas a psicologia do consumidor é muito estudada. E o marketing ele tem se apropriado dessa ideologia aí de mensagens para o nível inconsciente, né? Para fazer com que o ser humano, as pessoas, elas tenham a ação de comando, né? Fazer a ação, ou seja, o que eu quero que essa pessoa faça e como eu vou fazer com que essa pessoa faça. Então, a gente começa a estudar os pontos, tá? Dos gatilhos mentais, os pontos que a gente mapeia esses comportamentos, ou seja, curiosidade, inveja, desejo, tem um que é muito interessante, que além da curiosidade, é o gatilho de escassez. Não vai acabar, não vai acabar. Eu preciso disso. Eu vi, estava 1.500, agora está 1.000, eu tenho que comprar. Não é necessariamente eu preciso daquilo. A gente cria várias mensagens, várias mensagens escritas, enfim, que criam esses gatilhos para que o seu inconsciente decida fazer. E quando você percebe, você já fez. Você já executou esse comando. Então, a gente manda
esses gatilhos para o nível inconsciente o tempo inteiro. E ele vai e faz. Quando você viu, você já comprou, você já fez, enfim. Você já caiu no funil de venda. Isso que é interessante, tá? Então, isso aí é estudado no mundo inteiro. Isso acontece. Eu vou fazer uma atividade com vocês para a gente ver como que isso aqui acontece no dia a dia, tá? Queria que vocês tivessem um papel e uma caneta na mão. Eu vou dar um comando para vocês. Esse comando terá 12 segundos. E aí vocês vão fazer exatamente o que eu estou pedindo, tá bom? Acabou o tempo, eu vejo o resultado. Preparados, todo mundo? Então, vamos lá. Desenhe uma casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pé, acabou o tempo. Alguém fez alguma coisa parecida com isso aqui? E por que eu, Cristiane, seguramente já sabia que você me entregar esse resultado? Fiz o meu desenho está aqui, eu já sabia que você me entregar esse resultado. Sabia, eu tinha certeza absoluta que você ia me entregar esse resultado. Porque eu exerci o que a gente chama de pressão em cima de você. Pressão. E o fator da pressão que eu usei foi o fator tempo, tá? Quando eu fiz a contagem de 0 a 12, a gente chama isso na psicologia de linguagem hipnótica, tá? É para distrair o teu consciente e te colocar em transe. Então, 1, 2, fiz até 12 segundos para exercer uma pressão sobre o teu nível inconsciente verdadeiramente, para que esse nível inconsciente me entregasse essa casinha. Quando a gente está sob pressão, tem vários tipos de pressão, tá? Mas sob pressão, essa do tempo aqui, você tende a me dar respostas primárias. Ou seja, aí sim, da base do princípio do aprendizado. Então, ou seja, eu exerci pressão, eu já sabia que você me entrega resultado. Então, você foi lá, viajou aí no tempo, pegou aí o quadrado, o triângulo, que a gente aprende, que isso projeta como desenha uma casa. Primeiro os quadrados, os triângulos, retângulos e por aí vai. E me entregou esse resultado. Ou seja, eu tenho que entregar um resultado para a Cris, ela me solicitou isso. Então, como o tempo é curto, eu vou entregar a memória base. Só que você faz isso várias vezes no seu dia. Em vários momentos. Com maior ou menor complexidade. E aí, o que acontece com isso, tá? Então, mesmo a pessoa tendo a competência de te entregar algo melhor, dependendo do comando que o líder dá para essa pessoa, ela vai te entregar o básico dela. Agora, se eu falar assim, Adalberto, eu quero que você aprimore essa casa sua, eu quero que essa casa tenha isso. Mesmo no tempo menor, você vai tentar entregar aquilo que eu estou desejando, com uma amplitude um pouco maior de resultado do que você me entregou. A grande sacada aqui, e o insight que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Bom, então, sob pressão, todos nós tendenciamos a dar respostas primárias e, dependendo da solicitação da liderança, isso amplia, né? Como fazer? Como proceder? Para eu não dar respostas primárias. Por isso que é tão legal, eu gosto dessa metodologia 3.0, porque a gente, às vezes, a gente não toma decisão sozinho, a gente analisa, a gente traz o problema para o time. Vamos pensar na solução aqui. Você sabendo de como você agiria. Quando você trabalha com a cabeça de desenvolver o time, você solta o problema é esse. Você já tem a sua resposta. Se você tiver o tempo para fazer essa execução, você fala, time, como vocês resolveriam esse problema aqui? Às vezes, muito do que eles resolveriam vai de encontro com o que você pensa, outros vão ampliar esse pensamento de resposta básica que você daria para essa solução. Porque você já vivenciou, talvez, várias outras situações que deram certo com esse tipo de resposta. Como a casa que eu acabei de pedir. Deu certo. Eu sei fazer a casa. Então, toma o resultado. Mesmo ele sendo simplificado. Então, eu preciso entender e ampliar. Tem outras formas de eu entregar o resultado?
Tem uma forma mais moderna, uma forma mais que otimize esse processo que eu ainda não pensei? Como que meus funcionários eles lidam com esse tipo de pressão? Será que eu estou recebendo aquilo que eu preciso receber deles? Ou eles estão realmente me entregando a resposta primária mediante tempo e pressão que eu executo? Se eu sou uma líder mais direta, eu exerço uma posição mais direta, de acompanhamento, de mais rigidez, ou sou uma líder mais enfática, o que eu estou despertando no nível inconsciente dessa pessoa? A pessoa vai lá e chora às vezes. Nossa, a Cris está assim. Meu Deus, não sei o que tem. E aí remete o quê? Vivências da infância, briga de pai, briga de mãe, conflito. E aí ela te coloca nesse papel. Outro também, dependendo da forma com que você se comporta diante do seu liderado, ele vai te colocar no papel de pai e no papel de mãe, que a gente chama essa de liderança paternalista, ou seja, a Adalberto. Eu gosto tanto da liderança do Adalberto, mas por que eu gosto dele? Nossa, porque ele acolhe a gente, ele escuta, sabe? Ele é meio paizão. Tem liderado, até fala isso, dá mini infarto, tá? Você fala assim, nossa, a Cris é mãezona. Opa, não estou nesse papel. Não posso estar nesse papel. Eu tenho que destituir esse papel. Porque isso é complexo demais, tá? Então, quando eu adquiro uma relação com o meu liderado mais materna, ele me coloca numa posição que não é ruim, porém, qualquer movimento contrário daquilo que ele entende que a mãe faria, ele critica, ele não entende, ele questiona, ele dá birra. Tá? Então, tem vários movimentos que vocês, líderes, têm que aprender. Por isso que eu falo que é uma engenharia de pessoas. Não é complexo, mas não é simplório. Tá? Então, a gente tem que entender aí a simplicidade também que está por detrás dessas relações. E o impacto de como eu vou aprender a ser líder. Outra coisa, às vezes eu tenho uma liderança tão paternalista, sempre tive uma liderança assim, que o meu exemplo de líder é esse e eu vou fazer igual. Porque eu sinto conforto naquela posição de liderança. Então, eu vou ser um líder paternalista. E porque eu aprendi assim. Você não teve outro tipo de liderança. Se você não teve outro tipo de liderança, você tende a copiar aquela que você aprendeu, que te gerava conforto, tá? A que te gerava desconforto, não, mas que te gera conforto, sim. Então, quais respostas, Reginaldo, você tem dado? São respostas primárias? Você tem feito essa análise? Opa, se eu sei que o meu inconsciente governa, deixa eu analisar aqui. Será que é só essa resposta que eu vou dar? Será que eu consigo fazer um stop aqui em cima, no pensamento, para eu analisar melhor aquela situação, mesmo sob pressão? Será que eu consigo dividir essa pressão de tempo aí no meu time aí, escalonar o tempo de um projeto para que eu evite o dissabor do retrabalho ou de melhorar cada vez mais o trabalho, melhorar a performance de cada sprint que eu tenho? Muita coisa, mas isso é extremamente importante a gente deixar no nosso radar. E aí vem as crenças, né? Que também são crenças, são verdades introjetadas em você, e essas crenças, você não nasce com elas, obviamente, você no estado do infantil, é uma esponja que absorve tudo do mundo, inclusive as crenças positivas e fortalecedoras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui nesse ponto do desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança, do acreditar e da execução. Aí nós temos dois tipos de crença, que é de crenças limitantes e crenças fortalecedoras. E essas crenças, elas vão gerar pensamentos. Esse pensamento, ele vai gerar uma emoção em você. Essa emoção, ela gera uma ação e essa ação gera o resultado de um comportamento. Então, se eu tenho crenças positivas, eu vou dar conta, eu consigo e tal. Se você potencializa as crenças positivas, e as crenças positivas, elas entram, tá? No nosso sistema através de repetição. Então, tem que repetir continuamente, tá? Eu falo assim, nossa, mas você é linda, você é linda. Então, você cresce achando que você é lindo mesmo, maravilhoso. Então, se você potencializa esse lado, isso aparece mais. E, obviamente, o resultado será mais positivo. Até a visão intencional do seu processo será positiva.
todos nós temos os dois lados, tá? Nós temos crenças fortalecedoras e limitantes. A grande sacada, qual que fala mais alto dentro de você? Quais as crenças que você deixa falar mais alto? A crença limitante, ela realmente limita você, e aí gera uma emoção, uma ação de você não conseguir realizar algo. Por exemplo, aquela frase, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo aprender inglês. Eu não consigo isso. De fato, a pessoa tem razão, ela não consegue mesmo. Ela já colocou naquele processo que não consegue. E ela faz de tudo para não conseguir. Ela cria um processo de sabotagem, de autossabotagem. E também nós temos aí nas crenças negativas as crenças de merecimento, tá? Elas são mais sutis, mas ela também é um limitante. Eu não mereço. Não mereço isso. Não mereço. Eu não mereço um casamento legal, não mereço uma pessoa legal, eu não mereço um emprego legal, não mereço. Não mereço um elogio ainda. Eu estou encabulada. Meu Deus, o Carlos me deu um presente. Carlos não precisava, Carlos. Vem assim, ela vem disfarçada, né? A crença de merecimento. E acredita, muita gente tem problema de crença de merecimento. Então, também cria situações e ações para que as coisas aconteçam de fato que ela não mereça aquele posicionamento. A gente tem que trabalhar muito isso. As crenças quanto os valores, os níveis neurológicos, elas alimentam todo o nosso processo de decisão e ação. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sobre elas. Eu vou até enviar para vocês de plus um questionário, eletrônico mesmo, você pode fazer no seu celular, que você vai ver qual que é a tua performance aí de crença aí. Se você se limita muito, se você se sabota muito, ou se está em posição de performance alta, tá? Vou enviar para você, é bem legal. Isso entra muito na psicologia positiva. E aí os fatores aí que determinam o triunfo, falando agora das competências, né? E aí eu queria aproveitar esse momento para entender o que é o triunfo aí, né? Quando a gente fala de liderança, de posicionamento, o triunfo é igual a admiração. Então, ou seja, quais aquelas pessoas que se destacam, que têm triunfo na vida, que você admira? Aproveitando este momento, eu queria até que você pensasse numa pessoa que, entendendo das competências, conhecimento, habilidade, atitude, essa pessoa faz com que você admire ela. Você admira essa pessoa, pode ser família, alguém que você gosta muito, pode ser uma celebridade, pode ser quem você quiser. Que você tem, nossa, cara, eu admiro essa pessoa. E por que você admira ela? Pelo conhecimento que ela tem? Você admira ela pela capacidade, habilidade que ela tem de realizar algo? Você admira dela pelas atitudes que ela tem? Pense em alguém. Para quem você tira o chapéu? Então, as pessoas que colocam em prática aquilo que fazem, têm atitude, ou seja, o exemplo arrastando aí no comportamento dela, né, a congruência daquilo que ela é de fato, tem fator determinante de triunfo, de admiração por parte das pessoas. E é tão interessante isso, porque tem muita gente... Cris, meu conhecimento, então, não é importante? É importante. Mas o que eu admiro nas pessoas? Tem gente que admira por conhecimento, mas o conhecimento sozinho, ele não valida essa admiração. Porque tem pessoas que têm PhD e não sabem colocar em prática, e muito menos têm atitude de execução. Então, ela fica lá no campo do conhecimento apenas. Além do conhecimento da habilidade de atitude, que a gente chama até de chave, que são os valores que essa pessoa tem, e a escala. Essa escala, ela representa a ambientação, o ambiente ao qual ela... mas o ambiente não é importante. O ambiente é importante, sim. Tá? Porque se o ambiente ele for negativo, péssimo, você pode ter todas as competências que a sua performance vai ser mais baixa. Então, isso fundamenta muito todo um processo aí, voltado para resultados práticos. Então, a gente analisa aí. Quando a gente tem consciência disso, a gente troca a justificativa pela iniciativa, ou seja, tenham mais atitude, sejam protagonistas de fato das ações da sua vida e, quem sabe, um dia, em uma sala de treinamento, alguém vai tirar o chapéu falando que admira você, por você ter atitude, por você saber fazer e pelo conhecimento que você tem. Aí a gente entra aqui no campo da comunicação. Enfim, a comunicação. Comunicação interpessoal. O que é a comunicação interpessoal? Nós temos a interpessoal,
que é a comunicação entre pessoas, e a intrapessoal, que a gente chama de diálogo interno, que é a comunicação com você mesmo. E ela também é muito forte, tá? Lembra? Ela vai passar pelo crivo de valores, pelo crivo de crença para poder decidir. Eu uso alguns pressupostos aqui da programação neurolinguística que validam muito o direcionamento do processo de melhorar a comunicação ou diminuir os atritos que uma má comunicação provoca. Então, primeiro aí, que eu chamo do pressuposto da comunicação eficaz, é o significado da comunicação, o resultado que ela produz. Ou seja, se eu tenho uma comunicação assertiva ou a comunicação que eu quero ter com o meu time, e aquela comunicação produziu o resultado que eu queria enquanto comunicador, a minha comunicação foi eficaz. Se eu não tenho, se eu tenho problema de comunicação no meu time em relação a isso, e eu não tenho daquela pessoa específica o resultado que eu queria, a comunicação foi ineficaz. Então, eu tenho que aprender outras formas de comunicar com aquela pessoa. O outro pressuposto é explicar é diferente de entender, assim como ensinar é diferente de aprender. Aqui quer dizer que não existe óbvio. Você acha que você explicou e a pessoa entendeu, mas você tem que validar esse entendimento. Você tem que fazer a checagem aí no processo de comunicação para, de fato, entender se aquele liderado, aquela pessoa, realmente vai executar ou vai entregar aquilo que você pediu para ela. As pessoas mais flexíveis têm maior probabilidade de obter resultados que desejam. Por que isso? Porque aqui é muito interessante. Se eu sou flexível, eu criei uma visão, um projeto, e aí eu consigo entender que esse projeto não está me dando resultado e eu tenho flexibilidade, eu mudo. Se eu estou comunicando com a pessoa, ela não está entendendo, eu tenho que ter a flexibilidade de entender uma outra forma, eu trazer para ela uma outra forma de comunicar com ela, para que ela entenda. Eu tenho que gerar isso. Não mapear, não, já falei uma, duas vezes com aquela pessoa e ela é burra, ela não entende. Ela tem dificuldade, ela deve ter algum transtorno. Ao invés de, como eu posso aprender a acessar essa pessoa? De que forma eu posso comunicar que eu ainda não comuniquei? As pessoas possuem todos os recursos necessários para promover qualquer mudança desejada. Gente, esse é um pressuposto. A pessoa não muda. A pessoa não vai mudar. Muda sim, muda, com certeza, se ela quiser. Se ela quiser. Aí ela pode provocar a mudança ou através de uma ruptura que aconteceu, uma situação inespecífica ou um alto impacto emocional na vida dela, ou porque, de fato, ela precisa mudar e ela já chegou no nível consciente. Nossa, eu preciso melhorar isso, melhorar aquilo, enfim. Isso ela tem muito bem claro. Os seres humanos comunicam sempre em dois níveis, óbvio, consciente e inconsciente. O inconsciente, ele comunica muito, através do olhar, através dos gestos. Tinha uma série que eu adorava ver, que esse nível inconsciente ele ficava muito, muito evidente, que era Light to Me. Hoje eu acho que nem existe mais, ela não está nem no Netflix, já acabou, eu acho. Que é Minta para Mim. E aí a pessoa estudava as feições, né? Para pegar a mentira. E tem como, na programação neurolinguística, a gente utiliza muito essa visão de construção, a pessoa construindo um cenário para te contar uma história. Então, a gente consegue pegar. Quando a pessoa está elaborando, construindo algo. O construindo na psicologia, na programação linguística, é inventando, tá? Criando uma história para te contar. Então, a gente consegue ver, através do olhar dela, essa construção futura, não construção de uma lembrança do passado para te contar, mas ela tem construção futura. As pessoas se comportam a partir de sua percepção do mundo e não do mundo em si, ou seja, cada um percebe o mundo de alguma forma. As histórias que cada um de vocês nessa sala tem de vida, da estrutura, das dificuldades que você passou, da sua jornada, de quem você se tornou, constrói o teu modelo de percepção. As viagens que você teve constrói o teu modelo de percepção, amplia o seu modelo de percepção. Porque, olha, eu sei que existe um país X, mas eu já vi figura. Mas quando você está naquele país X, vivenciando aquilo, a amplitude da tua percepção é muito maior. A gente fala aqui que o mapa não é território, é uma projeção do território, né? Então,
Se eu tenho um mapa do Rio de Janeiro aqui na minha mão, ela é uma projeção do Rio de Janeiro. Não é o Rio de Janeiro, é uma projeção. Então, as percepções, elas mudam. Então, eu me comporto através da percepção que eu tenho, não da percepção do mundo em si. É isso que quer dizer. E as chaves do comunicador, um bom comunicador, é, primeiro, saber a resposta que você quer obter, o objetivo. Qual é o objetivo da comunicação? Por que eu tenho que ter uma boa comunicação? Por que eu tenho que gastar tempo com aquela pessoa tentando remodelar aquilo que eu comuniquei para que ela entenda? Reconhecer o que está se conseguindo, olha, que a gente chama de acuidade de percepção. Eu estou conseguindo aquilo que eu quero? Estou tendo resultado? Estou. Então, eu estou no caminho certo. Não estou, eu tenho que voltar e alinhar essa percepção. Variar o comportamento até obter o que quer, que a gente chama isso de flexibilidade. Então, as funções da comunicação aí, gente, quem domina o processo de comunicação tem um poder gigantesco na mão. E isso é tão interessante que isso governa o mundo, tá? Você não é à toa que a política ela briga tanto com os meios de comunicação. Se você tem os meios de comunicação, esse meio de comunicação ele te traz um poder muito grande, porque através desse meio de comunicação eu controlo as massas. Isso é uma grande verdade. Quem detém o poder de comunicação detém o mundo, praticamente. Então, há essas convergências, e quando a gente fala de política aí, justamente por causa do impacto da função da comunicação. A função da comunicação, ela provoca um estímulo no sujeito, esse estímulo vai gerar um impacto nesse sujeito, o impacto gera uma avaliação dele, ele acha que ele decide, e gera uma resposta em detrimento a isso. Como que isso acontece, tá? Acontece o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo simples de um restaurante e eu vou ao banheiro. A Jéssica vai ao banheiro. Se a Jéssica vai ao banheiro, tem duas portas, tá? E aí essa porta tem uma bonequinha lá com uma sainha e na outra porta tem um bonequinho parecendo um homem. Os banheiros são iguais. Só que o banheiro que a Jéssica vai, feminino, está fechado, ela está extremamente apertada. O que aconteceu com a Jéssica, tá? Acontece com muitas pessoas, ou seja, função, estímulo, a plaquinha, comunicação não verbal, menina, menino. O banheiro é igual, tá? O banheiro é igual da nossa casa, só que tem uma plaquinha nele. Então, ou seja, menino, menina, eu, Jéssica, me identifico com aquela plaquinha lá, eu sou menina, minha identidade, eu sou uma mulherona, eu sou maravilhosa, então aquela plaquinha me representa. Aquilo ali sou eu. Aquele bonequinho não sou eu não sou menino, não quero ser um menino, então aquilo ali controla o meu estímulo, o meu impacto, ou seja, então, eu estimulei, aquela placa me estimulou, o impacto eu analisei, eu sou menina, eu vou ficar aqui esperando, a avaliação é de aguardar, e a resposta dela é ficar esperando lá na porta até a menina sair. Pode ser que saia, pode ser que demore, número 1, número 2, sei lá, e ela está ali, presa àquilo, porque aquela placa estimulou e gerou impacto naquele processo de comunicação com ela, com ela. Eu, Cristiane, como eu entendo muito perfeitamente isso, e porque, Jéssica, a maioria vivencia isso sem consciência, tá? Porque isso vai direto no nível inconsciente, da identificação. Eu, Cris, já sabendo disso, eu não espero. Eu estou extremamente apertada para fazer xixi, eu vou lá no banheiro do menino. Aquilo ali não fala o que eu sou, não fala o que eu represento, mas minha fisiologia me fala, então eu vou no banheiro do menino. E isso não fala o que eu sou, mas a maioria das pessoas, elas agem dentro desse processo de estímulo de comunicação, impacto e resposta. Isso é normal, normal. Isso acontece de todos os sentidos, principalmente através da linguagem não verbal, tá? E nós temos também aqui, ó, que é muito interessante, essa mudança aí. Nos estudos aí dos processos de comunicação, entende-se claramente, tá? Que a expressão corporal, ela prende a atenção da pessoa em 61%. A voz, 32%, então a entonação vocal, e a palavra só 7%. Ou seja, o que aconteceu nesse estudo? Então, por exemplo,
quem é mais velho aqui sabe, com os âncoras do jornal, quando ia comunicar, chegava o jornal, enfim, a maioria fazia apresentação do jornal todos sentados. Alguém já pegou essa época? Muitos, né? Então, hoje não, hoje é dinâmico. Por quê? Justamente por desse estudo da expressão corporal e da palavra, do tom vocal. E a expressão corporal é muito forte. Se eu prendo atenção assim, o que eu faço? Eu saio daqui, vou ali para o tempo, do tempo eu vou criar uma interatividade com o meu telespectador, então ele vai mandar um hashtag para mim, eu vou ler lá na hora e vou criar essa comunicação para prender ele, a atenção. O dinheiro vai para onde está a atenção das pessoas. Por que a maioria é bombardeado aí no Instagram, quem gosta de rede social? É bombardeado quando você está lá vendo os stories da vida dos rapazes, aí vem uma propaganda. Aí vai uma propaganda. Você está lá no YouTube vendo um vídeo, vendo uma música, vem uma propaganda. Por que isso? Porque o dinheiro vai para onde está a atenção das pessoas. Isso é fato. Se eu detenho a atenção, eu comunico isso, eu detenho poder. Então, é muito por aí, tá? Então, e aí a gente analisa praticar a postura de congruência entre as três pontas. Se eu fosse dar o treinamento físico para você, você acha que eu ia dar treinamento que sentar nessa cadeira? De jeito nenhum. Eu vou aqui, mexo com um ali, falo com outro, como eu estou buscando a atenção de vocês, mesmo você podendo estar fazendo outra coisa aí. De vez em quando eu chamo o Adalberto, Adalberto, tudo bem com você? Adalberto, isso. Ô, Jéssica, por quê? Porque eu estou puxando você de volta para mim. Isso é importante, tá? Então, você mapear isso aqui, qual que é o impacto da comunicação sua enquanto liderança? Corporal, o que você está passando para o outro? Se você me pergunta assim, o Cris, você está cansada? Eu, não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum é a palavra. Você não vai acreditar no não de jeito nenhum. Você vai acreditar no eu bocejando, eu cansada, eu com a mão aqui, ó. Eu com a cara sisuda. Você vai fazer essa leitura minha, porque a gente faz essa leitura. Porque é o que prende a gente. Vai não. Vai não, vai não. Já não tá boa. Não tá boa. Nossa, não vai. Então, ou seja, a gente faz essas leituras, eles fazem essa leitura da gente também. Então, entender esse impacto, e aí a gente chama isso de praticar postura de congruência, porque senão você é fácil de ser lido. Eu vou ler todos vocês, facilmente. Tá? Então, as pessoas também, o seu liderado vai te ler, os seus pares vão te ler, os seus superiores também. E você também vai fazer a mesma coisa. Então, entendendo isso aí, tá? Uma coisa que você deve riscar do seu vocabulário é o tal do óbvio. Adoro essa palavra, mas é óbvio. É óbvio o quê? Para quem? Então, eu sou líder, eu estou assim, nada. O que foi? Nada? Nada, burro. Ô burro, homem burro esse, né? Tô falando pro cara nadar. E ele tá entendendo nadar. Mas eu tô na água, que eu tô nadando, cara. Como assim? Tô entendendo que esse sujeito querendo de mim. Pô, ele falou de novo, eu tô fazendo o que ele tá me pedindo. E é diferente. Então, ou seja, ele sai com a impressão que o cara, ele é burro mesmo, mereceu o fim que teve. E a gente faz isso muito, muito no nosso dia a dia, tá? Então, eu passo uma comunicação para Adalberto, falo, Adalberto, você entendeu, Adalberto? Gente, eu não sei por que a gente fala tanto isso, entendeu? E aí parece automático. Entendi. Entendi. Aí eu chego lá para a Karina e falo, Karina, ou para o Gustavo, cara, a Cris me passou uma tarefa, eu não entendi nada que ela falou. Você já fez essa tarefa? Já, mais ou menos assim. E aí o Gustavo vai dar a interpretação que ele acha que eu estou pedindo, e aí eu vou fazer de acordo com o que o Gustavo, que é parceiraço, né? E aí chega para entregar para a Cris, cara, mas não fez nada disso que eu te pedi. Aí você, desculpe o termo, tá? Mas filho da mãe esse Gustavo. Ele me ensinou, tem tudo errado. Entendeu? Então, ou seja, com o líder, eu tenho que preocupar com o resultado que eu quero. Então, cara, se eu vou passar uma tarefa para alguém, uma atividade para alguém, eu tenho que, aí a gente vai aprender isso na liderança situacional, entender o nível de maturidade para a execução da tarefa. E posso até perguntar se entendeu, mas eu vou ter que fazer a checagem. Adalberto, você vai fazer isso, isso e isso. Você entendeu? Entendi, Cris, tá claro. Adalberto, tudo bem. Então, como que você vai fazer isso? De que forma? Como é que você pretende fazer essa ação?
Poxa, o que eu falei para o cérebro dele? Cara, me traz um recurso aí, me traz o processo. Eu não fechei em sim, não entendeu. Eu falei, cara, me explica. Eu quero entender como você tem a sua ideia da execução. Aí ele vai me falar e eu só faço assim. Não, não é isso. Aí eu, nesse ponto, não, não é isso, eu vou entender a maturidade dele. Falei, nossa, não está longe de saber fazer isso. E aí eu trago, então, quem? O Lucas. O Lucas sabe fazer. Lucas, vem cá, por favor. Lucas, cola aí no Reginaldo também, traz o Reginaldo, traz o Adalberto e faça essa execução dessa tarefa dessa forma para ele aprender. Ou, não, Adalberto, aí, não, ele falou mais ou menos, né? Então, o nível de maturidade dele está médio para a tarefa e eu, enquanto líder, eu vou treiná-lo para a execução. Então, olha, não, aí você tem que aprimorar isso, isso, isso. Aqui você vai procurar fulano, você vai procurar o José Carlos já sabe fazer, então troca uma ideia com ele. Então, ou seja, eu estou preocupada com o resultado do Adalberto. Então, eu trago ele para essa chave aí, tá? E aí eu corto o óbvio, que eu estava achando que eu pedi para ele fazer uma casa e ele trouxe para mim uma oca do índio, que foi o desenho foi do filho da colaboradora ontem, né, Karina? Que a menina pediu para ele desenhar uma casa, ele desenhou uma oca do índio. Mas ele está estudando a oca do índio, gente. É a referencial dele. Mas ela queria outra coisa. Então, explica como você quer. Que aí facilita esse processo do resultado. Isso aqui é o óbvio. Tá? Isso que acontece todo dia aí com os ruídos de comunicação. E aí, no processo também de comunicação, eu preciso gerar rapport. Rapport é uma palavra francesa, trabalha muito o relacionamento. Nós temos o rapport positivo, tá? Que é a pessoa se sentir bem conosco, a gente estar aberto a isso. E a quebra de rapport é quando eu não estou nem aí para isso. Então, por exemplo, se a Léa chega para mim e fala, Cris, eu preciso conversar com você. Ô, Léa, pode falar. Beleza. E aí a gente faz até uma atividade, um exercício, tá? Quando eu dou pouca atenção para o outro, ou seja, legitimamente eu não estou te dando atenção e muito menos te escutando. E a gente faz isso demais no dia a dia da gente. A gente faz dentro da casa, a gente faz isso com o filho. Ô, filhinho, como é que foi sua escola? Aí ele está falando tantas coisas, você não está nem aí, você não está nem prestando atenção, que começa a contar a história do colega que não sei o quê, da borracha. Você fala, pô, que história chata do caramba essa história do menino. E aí você está assim, e tal. E você nem sabe que ele está falando de verdade, porque você não está prestando atenção. Porque aquilo não te interessa. E a gente, genuinamente, a gente tem que preocupar com isso se a gente quer gerar um rapport com o outro, tá? E é muito fácil você ver quando as pessoas estão em completo rapport. A linguagem corporal delas é praticamente a mesma.